Uhum. Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Tomás Aquino, eu sou médico geriatra, trabalho com cuidados paliativos e no Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. A gente está iniciando essa live com o tema como a pandemia pode afetar nossas emoções e nós preparamos algumas questões, algumas informações importantes sobre o tema. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou a Vanessa Caran, sou psicóloga do Núcleo de Suporte e Cuidados Paliativos. A gente está ao vivo, então podem ficar à vontade para mandar perguntas para a gente. A gente vai desenrolar um pouco o tema sobre as emoções e a pandemia, e a gente espera que vocês também coloquem as suas pontuações para a gente responder mais durante a live. Esses dias, Van, eu estava ouvindo uma música do Raul Seixas de 1977 e o nome dessa música é O Dia que a Terra Parou. E parece que nessa música ele conta como se fosse um sonho, sabe, Van? E ele fala: essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que eu sonhei com um dia que a Terra parou. O Van, parece que depois do final de 2019, com a descoberta de um novo coronavírus causando uma série de casos de pneumonia e de forma avassaladora se alastrou por todos os continentes, quase todos os continentes, né? Só não a Antártida. E parece que foi como se fosse um dominó, né? Veio caindo, a gente vendo as notícias, coisas que inicialmente estavam longe, lá na China, e de repente parece que o nosso mundo parou, né? E a sensação de todo mundo de estarrecimento é que parece que muita coisa mudou. Tudo foi se tornando novo a cada dia, a cada semana, e, e foi uma situação extremamente nova para todo mundo, uma situação extremamente limitante em alguns casos e assustadora em outros, né? A gente estava conversando um dia sobre esses assuntos e você me falou sobre uma questão da ruptura desse mundo presumido. Conta para mim, conta pra gente sobre isso. Sim, né? Na verdade, é isso aí, o dia em que a Terra parou, né? E pensar que cada um de nós vive numa Terra mundo e cada um tem um mundo para existir nesse mundo, a gente realmente perdeu aquele mundo que a gente conhece, né? De uma hora para outra, aquele controle que nós tínhamos, aquela agenda com compromissos, com ações, com trabalhos, com encontros, com boletos também, tudo aquilo que normatizava o nosso mundo foi rompido. A gente teve uma ruptura desse mundo desse mundo conhecido, né? Numas escolas fecharam, na outra semana os comércios fecharam, e aí veio várias emoções dentro da gente, né? A gente sempre, quando eu tô falando num evento coletivo, eu tenho um processo de ruptura também. Então, estamos todos de luto coletivo pela ruptura desse mundo. Aquilo que era normal, que era previsível para o ano de 2020, não tem. Todos os calendários estão bagunçados, todo mundo está precisando se reinventar, né? E quando eu perco esse controle que eu tinha, eu causo uma grande eu fico desestabilizado, porque se eu não tenho controle, eu não sei manejar. Se eu não sei manejar, eu me sinto ameaçado. E aí, a partir do momento que eu me sinto ameaçada, eu começo a sentir uma série de emoções. E a gente está numa sociedade onde nós somos acostumados a fazer, né? Somos ótimos fazedores, ótimos cumpridores de cronograma. E aí, né? Como é que é? De repente eu sou humano, de repente eu estou no mundo que eu não conheço, de repente eu não consigo fazer meus projetos do jeito que eu havia pensado, eu não consigo nem saber se eu vou no médico ou se eu não vou no médico, aquilo que eu procurava como ajuda eu começo, às vezes, até a ter medo. Como é que é, né? É por causa que nós estamos de luto, né? A ausência desse mundo conhecido propiciona a gente a vivência de várias sensações, tanto que a gente decidiu fazer uma live para poder suscitar essas questões e ajudar a entender que estamos todos nesse processo. Todos nós estamos sofrendo. E você falou uma palavra importante que é talvez uma palavra que nos una, né? Todos os seres humanos, a gente em algum momento passou pela palavra medo. Essa epidemia é uma epidemia também de medo, né? Sim, É um estado, sim. esse estado de estarrecimento a isso tudo, a esse perigo que está acontecendo, nos trouxe várias sensações, né? Vários sentimentos e várias manifestações até físicas, né? Esse Sim, medo parece que é geral, né, Vanessa?
Sim, esse medo é geral. E esse medo, ele acomete o ser humano como um todo, né? Então, primeiro a gente pensa assim, o que que é o medo? Ah, eu quero ficar sem medo. Ai, desliga o meu medo. Ai, eu vou no psicólogo para curar o meu medo. Gente, o medo, ele é instintivo, né? A gente nasce com esse senso de medo até para que a gente pudesse se proteger. Se eu não tenho medo, eu não consigo avaliar o que é um perigo, o que é uma ameaça e eu acabo tendo uma exposição até maior, né? E cada um de nós tem um sensor para esse medo. Né? Pode ser que eu esteja mais ameaçada, que o doutor Tomás esteja menos ameaçado, que você que está aí escutando a gente esteja se sentindo muito ameaçado, e esse medo elevado, ele realmente faz várias coisas no nosso corpo, e uma delas é até mexer com a nossa respiração, né, Tom? E isso pode ser até confundido com um dos sintomas do tão temido ameaça física que traz aí pra gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que sentir medo é algo bom, né? A gente vem com esse senso para que a gente possa se proteger. Além de ser algo bom, ele é uma resposta natural do ser humano. Se a sua resposta de medo não está funcionando, a gente tem que entender que o problema é aí. O problema não é ter medo, é, na verdade, não ter medo. Isso que a gente tem que ficar pensando como algo que vai deixar a gente exposto a um perigo muito grande. Eu acho que a gente podia, Tom, começar a falar sobre as reações físicas. O que que você acha? Sim, sim. É, a gente estuda, né, na fisiologia, na medicina, enfim, o quanto que o corpo reage numa situação de perigo, né? E isso, a gente tem vários sistemas no corpo que se mobilizam para que, parece que isso tudo é muito ancestral, parece não, temos certeza que isso tudo é muito ancestral, talvez uma época que o ser humano precisava ficar muito atento, né, aos perigos que podia acontecer, e a gente reage de forma parecida, né? Então, por exemplo, quando a gente se dá conta de uma situação ameaçadora, de um perigo, todo mundo já passou por isso, né? O coração palpita, a respiração fica mais rápida, a pupila costuma dilatar, o sangue parece que vai para o corpo como se fosse para a gente se preparar, né? É como se o corpo estivesse contando para a gente que eu tenho que me preparar. Ou eu tenho que fugir ou Sim. eu tenho que lutar, né? Essa preparação do corpo que é desencadeada por um perigo, ela pode ser variável de acordo com esse medo, que é um medo, pode ser um medo real, pode ser um medo presumido, imaginado, né? Ou superestimado, subestimado. E a depender dessas reações a esse perigo, a esse medo, é que a gente percebe que tem pessoas que reagem de forma a não a negar esse perigo, e tem pessoas que cursam até para um pânico, né? Então parece que tem um curso entre de um lado tem pessoas que negam esse risco e esse problema, e tem pessoas que realmente paralisam, tem bastante pânico a respeito do que está acontecendo, né? É muito variável. E esse medo ele tem diversas causas, né? Acho que todo mundo passou por esse medo, mas cada um talvez teve essa sensação de forma diferente. Por exemplo, a gente pode começar pensando, vou dar um exemplo, Vanessa, do nosso dia a dia, gente, no nosso trabalho, né? A gente teve colegas nossos que estão em casa doentes por conta do Covid. Eu queria mandar um abraço para nossa amiga, que está em casa doente, em recuperação. Então é o medo do adoecimento, o medo de transmitir essa doença para os nossos queridos, o medo da morte, né? A gente é como se Sim. a Ana Cláudia Arantes falou esses dias uma coisa que me chamou a atenção. Parece que o mundo inteiro está abrindo um resultado de biópsia. A gente não sabe que pode acontecer. Como é que essa doença pode se mostrar comigo, né? Será que se eu tiver essa doença vai ser algo grave, vai ser algo simples? Vai ser uma gripezinha, como alguns acham que é, mas pode ser algo muito grave, mesmo naquelas pessoas que não têm fatores de risco. Então, o medo inicial é sobre a nossa saúde, sobre os nossos queridos, sobre as pessoas que a gente ama, sobre os nossos pais, sobre os nossos avós. Tem a ver, então, com a integridade física, né? Depois a gente tem um medo que gira em torno da rotina, né? Então, tudo mudou. Então, de repente, o trânsito já é diferente, de repente eu não tenho transporte para me deslocar de um lado para outro como fazia antigamente, de repente eu não tenho serviços que estão disponíveis. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela tem ela tem uma deficiência auditiva e o aparelho auditivo dela quebrou. E aí ela não consegue consertar o aparelho auditivo dela, que para ela é uma função essencial, porque não é considerado
um serviço essencial. Imagina só, né? Então ela está com dificuldades da audição porque não tem como reparar esse aparelho. Enfim, muitas coisas na nossa rotina vão mudando e mudaram, então que partem da saúde, da rotina, do dia a dia, ultrapassa as questões financeiras, né? Então, muitas pessoas que ficam preocupadas e apreensivas com relação ao seu trabalho, seu emprego, sua renda, se vai ter aquilo vão ter uma renda para garantir o sustento da sua família, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um país que tem grande parte da população que tem uma subsistência no serviço informal, então não tem seguridade social de forma importante. Então, são vários medos, né? Então, afeta não só a gente, não só a saúde, não só a economia, não só o isolamento. E aí, para piorar um pouco, a gente precisa ficar isolado socialmente, isolado fisicamente, pelo menos, né, Vanessa? Sim, sim, né? E é engraçado que a gente pode pensar, a gente está vivendo um tempo nesse mundo novo aí, né? Que é um tanto quanto desconhecido, mas de quando começamos a quarentena, de quando começamos a ter os casos de coronavírus no Brasil para cá, a gente já tem agora uma certa previsibilidade. Claro que a gente vem recebendo notícias que nos impactam mais diretamente ou mais distanciamente. Para além, tem outras questões acontecendo no nosso país que também fazem com que o nosso medo fique ativado no sentido de eu estar em alerta, né? Mas a gente tem que pensar como é que eu dou conta desse medo, né? O que eu posso fazer para conseguir dar conta dele, né? Então, primeiro, se eu ficar assistindo todas as notícias 24 horas, né? Ou se eu não vou ligar a televisão, mas tudo que circular no meu WhatsApp eu ficar lendo, eu ficar super acionada, eu vou deixar de ter qualquer outro estímulo a não ser aquele que me coloque em alerta, e aí a gente tem um risco de até se congelar com tanto de informação de que você está em perigo, você está em perigo, você está em perigo. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é cuidado, né? Escolha fontes, coloque um horário do dia para que, ou uma parte do dia até melhor, que você não receba essas informações, né? Pense, é o que o Tomás falou. A gente está precisando ter um distanciamento físico, mas isso não quer dizer que a gente precisa ter um distanciamento emocional. Pelo contrário, né? A gente tem a internet aí, a gente já usava ela, nós estamos aqui graças a essa tecnologia, mas vamos modificar a interação. Manda uma mensagem para a pessoa, ou faz uma ligação para aquela pessoa que faz sentido para você, ou aquele grupo de amigos. Ajude os idosos até a como é que eu mexo nisso, né? Como é que eu faço, como é que eu não faço. Então, a gente precisa entender que, ok, eu tenho medo, eu não vou desligar esse medo, muito menos eu vou desligar o perigo do coronavírus. E o que eu posso ter para dar conta dessa situação? Quais são os meus recursos? Na saúde mental, a gente fala muito de recursos de enfrentamento, né? Então, o que eu posso ter para poder me ajudar? Eu já tenho uma psicóloga, ótimo, a gente vai contar com isso. Não, eu não tenho nada. Sim, você tem sim, a gente passa por medos durante a vida inteira, né? Então vamos pensar, o que me ajuda? Respirar fundo, dar conta, o que está em volta? Eu tô na minha casa, não aguento ficar na minha casa, que saco, mas veja, será que a nossa casa não é o nosso lugar de segurança, né? Será que não deveria ser aquele lugar que eu me sinto, de certa forma, familiarizado? Ainda que a gente não consiga definir a nossa casa como algo bom, mas ela traz uma familiaridade para a gente. Tudo aquilo que eu tenho familiaridade, eu coloco dentro de mim como algo positivo. Eu tenho um certo controle sobre isso. Então, assim, a gente sai de uma rotina pré-estabelecida para o momento que a gente precisa estabelecer uma mínima rotina. Vanessa, mas eu estou fazendo home office. Ok, mas não precisa fazer home office de pijama, né? Vamos deixar o dia do pijama aí para o final de semana. Ou eu tô com muito medo, mas eu preciso sair porque não tem ninguém para me ajudar e as minhas compras de casa estão acabando. Estabeleça uma rotina. Como que você vai sair? Qual cuidado que você vai tomar? De que forma você pode se proteger? Faça até um treino na sua casa, né? Um treino de sair e um treino de chegar. Esses ensaios parecem coisas simples, mas dentro do nosso emocional ajuda a organizar. Ô, Van, então parece que você está dizendo pra gente que tudo bem ter medo, né? A gente pode ter medo, né? Sim, a gente pode ter medo. E Tudo bem pode ter ser medo. que quem esteja ouvindo a gente esteja até um passo antes, né, Tom? Pode ser que as pessoas estejam sentindo algo que ela não consegue nomear.
E aí pode ser que venha primeiro a palavra angústia antes do medo. Então, peraí, a minha angústia é o quê? O que, que eu estou sentindo? Que essas sensações dentro de mim estão querendo me dizer? Nossa, parece que meu coração está pulando pela boca, o meu coração está batendo aqui na minha garganta. Nossa, eu estou tendo dor de barriga todo dia, eu não sei o que é isso. Ou então eu não estou conseguindo dormir, demora muito para pegar no sono. Opa, seu corpo está te dando aí um monte de alerta, né? A gente não está acostumado, como a gente disse no começo da live, a lidar com as emoções. E veja só, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo e que você até esteja mais sensível a perceber do que em si mesmo, né? Do sentido assim, ai, que saco, a minha mãe tá mais irritada, ou ai, meu chefe não para de me dar pitaco. Irritabilidade também é uma maneira da gente demonstrar que as emoções estão ali dentro. Então, assim, se perceba como é que você tá, né? A partir do momento que eu trago para consciência e eu até começo a nomear, a gente já entende como parte do processo. Se eu nomeio, minimamente eu tô sabendo o que, que é aquilo, e aí eu vou conseguir ter mais ferramentas para colocar na minha maleta ali para dar conta dessa nossa vivência. Então, você está falando para a gente que parece que, Vanessa, a gente não costumava olhar para a gente, né? Não costumava olhar para as nossas Não. emoções, não costumava pensar a respeito do que a gente sente. Então, você está dizendo para a gente que pode ser uma coisa, um mecanismo, começar a se perceber, né? Respeitar esse sentimento, respeitar essa emoção, olhar para ela e se poder se conhecer, inclusive, melhor, né? Num tempo que a gente está, às vezes, mais até isolado, né? Às vezes, para quem pode fazer esse isolamento, para quem não está trabalhando, né? Pode passar mais tempo consigo mesmo, pode talvez se conhecer melhor. Para algumas pessoas isso pode ser difícil, né? Porque a gente está acostumado, às vezes, a ter muitas tarefas, né, Vanessa? E parece que as tarefas Sim, tiram a possibilidade de uma conexão consigo mesmo. E às vezes sim, o ter que fazer as coisas faz com que a gente não tenha um tempo para se olhar, para olhar para os outros, inclusive com gentileza, né? A gente vê o outro com reações parecidas e a gente já fica com raiva, já fica angustiado, já fica criticando, já julga, porque na verdade cada um está numa fase diferente de passar por essa trajetória, né? Tem gente que está nesse pânico que a gente falou no começo, tem gente que está negando, a gente pode sair, não tem problema, é uma gripezinha. Tem gente que está estarrecida, a gente tem que inclusive valorizar aqui, pode ter pessoas aqui nos assistindo que realmente pode estar vivenciando um medo desproporcional, um medo gigantesco, isso é muito importante. Eu vi uma pergunta aqui, ó, Vanessa, da Regina Gomes. Ela falou assim, ó, meu esposo ele está trabalhando durante a quarentena e a gente percebeu que ele está com pânico de pegar essa doença e tem suor nas mãos, peito, nervoso. Ela está perguntando se isso pode ser síndrome do pânico, se ele deve procurar ajuda agora. Eu vou começar falando algumas coisas, mas é importante que algumas das reações podem ser comuns, todos nós vivenciaremos. É muito importante saber o quanto, o grau dessas reações, a perpetuação dessas reações e quanto que essas reações chegam a atrapalhar e mobilizar a sua vida. O mundo está chegando nessa crise de um jeito diferente. Então, tem pessoas que já tinham um perfil mais ansioso, já tinham alguma doença psíquica prévia, isso pode ser definidor para que, no momento de maior tensão, esses sintomas, esses sinais, sejam desencadeados de forma mais importante. Então, respondendo a Regina que perguntou a gente, veja, isso pode ser o início pode ser um sintoma comum, esses sintomas físicos podem ser sintomas comuns, principalmente quando a pessoa precisa se expor àquela situação, né? Então, imagina, eu estou com uma situação de risco, sempre se deve procurar ajuda, né? Seja uma ajuda especializada, principalmente, né? Seria mais adequado para a gente, lógico, avaliar isso com um pouco mais de cautela, né, Vanessa? Talvez precise de uma avaliação para compreender. Será que isso antigamente era assim? Isso é algo temporário? sim. Quanto que o funcionamento desse indivíduo está sendo alterado por conta disso, né? Não sei se você pode contribuir com mais alguma coisa nessa pergunta.
Sim, assim, né, Regina, é muito importante a gente nunca excluir a avaliação de um profissional. Claro que agora a gente tende a procurar mais a telemedicina, a avaliação psicológica online, por conta das recomendações para não se expor aos riscos, né? Mas a gente pode até começar ajudando a perceber. Ele fica assim quando ele vai sair de casa, ou ele fica assim quando ele volta de casa. O medo de pegar está mais ativado quando ele escuta mais doença. Na história de vocês, tem pessoas que já pegaram e ele ficou pegando detalhes dessa história? Ou será que faltou detalhes para ele entender como é que foi com as outras pessoas, para a gente começar a distanciar o que é dele, o que é do outro? E até mais, né? Em outras situações de apuro, de medo, de perigo, como é que ele reagia, né? O que o Dr. Tomás falou. A gente não chegou como uma folha branca aqui. Cada um de nós vem com uma história, né? E alguns já vêm com uma história que a gente estava ali funcional, estava conseguindo dar conta das emoções, mas porque a nossa ameaça era até então pequena, né? A partir do momento que a nossa ameaça aumenta, aí eu já entendo, opa, eu já entrei num cenário onde eu já fui com a minha maleta com poucas ferramentas. Então, assim, se você que conhece o seu esposo, perceber que ele está muito diferente, tiver condições de acessar realmente uma avaliação, a gente sempre vai trabalhar na crise e na prevenção. Né? Então, assim, a dica nossa de especialista não vamos esperar o pior cenário dos sintomas para procurar ajuda, porque aí eu estou falando de algo da esfera de saúde mental. Então, quanto mais cedo eu intervir, mais eu tenho chances de não chegar a realmente fazer um diagnóstico fechado e outras síndromes um pouco mais difíceis da gente dar uma controlada. Ô, Vanessa, essa pergunta da Regina me fez lembrar também uma situação de pessoas que precisam estar na linha de frente, né? Essas pessoas, os profissionais de Sim, saúde, né? A gente tem vivido isso, né? Temos colegas que estão vivendo isso e está nessa linha de frente, às vezes obrigatoriamente, às vezes enfim, por N motivos, coloca numa situação às vezes de muita vulnerabilidade. Por um lado, a gente sabe que nos países os índices de pessoas, de profissionais de saúde que contraíram a doença, que estiveram infectados, realmente é alto. E a gente às vezes vê colegas nossos que faleceram, colegas nossos que tiveram doença. Isso com certeza é um fator estressor ainda mais importante, né? Porque leva para sim. todos nós eleva ainda mais esse patamar de perigo, né? A gente tem ouvido também falar muito sobre o quanto os profissionais de saúde são heróis, né? E eu tenho ouvido também um contraponto a isso, ouvi isso do Instituto Paliar, da Luciana Dadalto, lembrando que tem um pouco de cuidado a respeito de tratar profissionais como heróis, né? Tudo bem que os profissionais de saúde estão nessa lida, principalmente eu queria fazer até uma homenagem aqui à equipe da enfermagem. A equipe da enfermagem está diretamente ligada quase todo o tempo, né? Eu acho que talvez os profissionais de saúde talvez seja os profissionais que estão mais diretamente envolvidos. Mas temos que ter cuidado que nós não somos heróis, né, Vanessa? Nós não somos super-heróis, nós Sim, temos fragilidades, nós temos também medo, como toda a população está passando por esse processo com as suas fragilidades, com as suas limitações. Limitações, às vezes, impostas por um sistema de saúde que não garante, por exemplo, os dispositivos para proteção, como a gente vê em algumas notícias, né? Alguns hospitais mais distantes que não têm o dispositivo de proteção, os EPIs disponíveis para toda a população, e às vezes a gente fica, eu particularmente fico muito tocado quando eu vejo profissionais de saúde usando sacos de lixo ou capas de chuva para se proteger e parece que é difícil, mas para uma guerra sem o armamento, sem suas armas, né, sem a sua proteção, isso realmente é muito difícil. Então, profissionais de saúde somos a população mais vulnerável, sim. Somos a população que temos diante da gente um risco, uma responsabilidade, ao mesmo tempo que precisamos de um apoio não só de palmas, né, como existem algumas manifestações, muito mais que palmas, sim. essa importância de proteção dos profissionais, mas também lembrando que não somos heróis, né, porque um herói quando um herói parece que não há fraqueza, não há fragilidade, né? Esse herói, ele não pode errar. E se ele erra, ou se ele... Até porque nem tudo depende da gente, né? Depende de várias para que a saúde do indivíduo, do paciente,
fique bem, né? Até a chavinha, né, Tomás? Quando eu me coloco com a armadura de herói, eu desligo o meu perigo e aí eu tô ali frente a frente com medo, não entendendo que aquilo é uma ameaça. Claro, né? A gente tem assistido alguns pacientes diretamente nas áreas e a gente vê como as pessoas estão trabalhando, estão assistindo os pacientes, mas enfim, é um clima diferente do que a gente estava acostumado a enfrentar e a gente precisa sim olhar, né? E aí a gente tem que envolver também outras pessoas. O profissional da saúde, ele com certeza é uma parte, está aí com alguns fatores de proteção, até por ver um sentido disso, né? Não é a minha profissão, eu cuido desses pacientes, para mim faz sentido estar com isso. A gente tem outros isolamentos que a gente já estava mais acostumados, diferente do corona, mas tem o pessoal da higiene, que é muito importante, que às vezes acaba recebendo informação mais desencontrada, então assim, fica mais ameaçado ainda por não ter um sentido no sentido de cuidar do outro, mas também é o trabalho muito importante estar ali, né? Cada um dentro desse cenário que nós estamos vivendo desempenha uma função única, né? Então a gente precisa olhar para isso, não no sentido de colocar a pessoa num papel de herói, mas no sentido de, opa, todos nós estamos aqui, a gente entende, são áreas com risco biológico, e a gente também precisa olhar para mim, opa, eu estou funcionando como herói, eu estou funcionando como humano, o que está acontecendo comigo, meu sono está bom, meu sono não está bom, como é que está a minha atenção? Quando a gente trabalha com vida, a gente precisa de atenção, de concentração. Então, assim, colocar o profissional como herói nesse momento é um perigo muito grande. A gente precisa lembrar que é humano e lembrar que esse humano precisa de cuidado e pode ser que ele seja tão ligado no cuidado do outro que a gente seja essa pessoa para lembrar, olha, tá aqui, amigo, vamos parar um pouco, vamos, né, eu conto uma piada para dar risada, ou toco uma música, ou traz uma outra frequência de notícia para que a gente dê uma descomprimida naquele próprio ambiente de trabalho. Temos mais Interessante, perguntas por né? aí? Inclusive, temos. Van, sobre essa questão ainda a respeito do profissional de saúde, é importante que a gente vai para o momento de enfrentamento, né, para o trabalho, e esses momentos de recuperação são extremamente importantes que você está falando. Então, a gente tem que lembrar, Sim. você está falando do autocuidado, né? Do autocuidado, quanto que a Uhum. gente tem que, não pode deixar passar o autocuidado, né? Esses momentos que a gente precisa, opa, vou sair daqui dessa linha de frente, preciso voltar para me restabelecer, para encontrar alguma paz, para me alimentar bem, para depois partir para um novo Sim, dia, né? É importante a gente esses pode momentos de. de recarregar, né? Você não deixa com certeza o seu celular acabar a bateria. Então, se você não faz isso com o seu Uhum. celular, toda vez que você for recarregar o seu celular, opa, com o que eu estou me recarregando? Ah, mas eu não tenho hábito, ah, eu não sei fazer. Veja, são coisas simples. Tomar um banho mais demorado, deitar, né, e estar ali, sentir a sua cama, o seu travesseiro e pegar no sono, tomar um café sentado, não de pé, pedir uma comida que você goste, ou então falar com uma pessoa que seja importante para você, ou assistir aquela série que faz tempo que você não está assistindo, olhar um álbum de fotografia. Não existe uma receita de bolo, né? A sociedade vem com vários pedidos assim, ah, o que que faço para isso, o que que faço para aquilo? Gente, existe um oceano de possibilidades aí. Cada um de nós vem de uma história. E nessa história, a gente tem coisas que fazem carinho em nós, tem coisas que machuquem, né? Então, vamos pensar. No nosso celular, a gente cuida dele. Como é que a gente pode cuidar da gente? Né? A gente tá aí toda hora fazendo uma higiene na nossa mão. Como é que eu posso fazer a nossa higiene na saúde mental? Né? Muito tem se falado, inclusive, das práticas de respiração, de meditação. Pode ser que isso seja um pouco desconhecido para todo mundo, né? Mas se eu pensar assim, em jogar o ar para dentro e fazer uma respiração mais profunda, todos nós somos capazes de fazer isso. A gente até brinca, né, Tom? Você tem que sentir uma flor e apagar uma vela. É uma coisa Uhum. lúdica que a gente já consegue respirar de uma forma diferente, que você é obrigado a minimamente parar. Peraí, onde eu tô? O que eu tô fazendo comigo? Ô, Vanessa, temos mais bastante perguntas aqui, várias perguntas aqui. Eu vou ler essa aqui da Roberta, a Roberta Landucci. Como lidar com o Tá. medo dos nossos pais, né? Em especial aqueles que moram sozinhos nesse momento de isolamento físico, mesmo com a presença digital. E a gente sabe que os idosos são, além de serem pacientes com mais risco, né, em relação a essa doença, eles precisam ficar isolados. O isolamento já é, veja que para um geriatra falar
falar para um idoso ficar isolado, nossa, isso é muito difícil para nós médicos, né? Nossos profissionais da geriatria. Imagino que agora a gente está dando essa recomendação. E o isolamento vai contra tudo que a gente aprendeu na vida, né? Mas de repente agora a gente precisa recomendar que eles precisam ficar isolados. Como é que você acha que a gente pode, algumas estratégias que você já viu ou pode compartilhar com a gente de para esses idosos que estão isolados, mais sozinhos, enfim. Bom, primeiro é a gente conversar com eles como adulto, né? A nossa sociedade, às vezes, ela acaba tendendo a infantilizar o idoso num sentido protetivo. Então, assim, a gente precisa explanar sobre o vírus. Claro que você não vai dar toda a informação que você tem, ainda mais os profissionais da saúde, mas a gente precisa falar uma linguagem que eles entendem, né? Porque se eles não acessaram que é uma ameaça, eles não vão entender por que você está dando aquela orientação. Né? Não vai fazer sentido nenhum. E se não fizer sentido nenhum, vai trazer muito sofrimento. Então, assim, converse com seus pais, explique, pense em outras formas de contato para além digital. Por exemplo, assim, eu vejo meus pais e eu tô levando os mantimentos para eles. Você tá entregando ali? Será que entre entregar não dá para falar, olha para a janela, eu tô aqui, né? Dá um tchauzinho ali, faz outras estratégias. Dentro da história de vida de vocês, o que é que faz parte? Né? Então, como é que era? A gente fazia sempre almoço de domingo. Ok, a gente vai conseguir fazer um almoço de domingo, a menos que cada um peça um iFood aí mesmo para entregar. Mas talvez naquele domingo a gente consiga fazer um encontro de 2 horas, 1 hora e meia, né? Ou, eu sempre levava minha mãe na missa. Tá bem, a gente pode então assistir missa virtual e aí colocar na rotina. Não existe o certo ou errado, né? A sugestão é sempre procura na história de vida o que faz sentido ali. E alguns idosos, eles já tendiam a não seguir orientações. Então, a gente não vai esperar que agora eles entendam facilmente de que é para ficar em casa. Então, assim, a gente precisa orientar, conscientizar para, através da informação, a gente ter melhores estratégias e até pensar com eles, né? Olha, tá difícil para mim também. Eu não tô dando conta de ficar em casa, né? Tá muito difícil, mas olha, eu arrumei um armário. Ou então, mãe, essa gaveta aqui, como é que arruma? Né? Dá uma explorada na relação para ver o que faz sentido. Né? Às vezes a resposta está muito mais dentro da família, dentro do repertório familiar, do que fora. E o que a gente faz? A gente vai lá no Google, como dar conta dos idosos, como não sei o quê. Não, vamos olhar para a história. Né? Como é que foi? Será que não teve um outro momento que precisou ficar em casa? Será que não teve um outro momento que a rotina ela foi modificada? Como é que foi? Como é que não foi? Ô, Van, tem uma pergunta que vai exatamente nessa direção. O Enzo Bento ele faz assim, ó. Algumas pessoas, apesar de todos os avisos, saem sem necessidade para a rua e usam a desculpa de que é por pouco tempo. Isso pode ser uma fuga por não conseguir lidar com o isolamento? O que você acha? Olha, a gente pode pensar que está num certo grau aí dimensionando o medo errado, né? Ou então a gente pode pensar que medo para ele seja ficar dentro de casa. Né? A gente tem que pensar assim, o que ele está buscando? Ele está buscando se colocar em risco ou é porque realmente ele não está com medo dele ativado? Né? E aí a gente parte para a conscientização também. E tem pessoas que elas tendem a se expor mais a risco, né? Se a gente pegar em outros históricos aí, a gente vai ver que tem pessoas ali que acabam procurando situações que colocam em risco, que trazem realmente perigos. Então, assim, a gente tem que entender, a pessoa pode estar enfrentando um choque da realidade, pode estar negando a situação, pode ser que para ele seja muito difícil ficar dentro de casa, então aí a gente tem que pensar, opa, né, como é que essa pessoa tá, como é que eu posso ajudar, será que eu posso chamar para um envolvimento via live, que nem a gente está aqui para ficar, ou até ouvir. Nesse momento, a gente não pode julgar o outro, né? Se eu tô falando que tá todo mundo acometido, todo mundo de um jeito diferente. Por exemplo, eu acho aqui que a gente perdeu a conexão com o Dr. Tomás, se eu não me engano. É isso mesmo, produção? Então, vou resgatar aqui algumas perguntas. Recuperamos. Opa, acabamos de vivenciar um rompimento do mundo presumido. Tomás caiu, Tomás voltou. Voltei, Vanessa. Vanessa, vou voltar com mais perguntas aqui, ó. Beleza, eu ia procurar as Posso falar, próximas. Van? Pode. Tá. Vanessa, veja só. Uma pergunta agora da Nazaré, especificamente
para a gente, né, da equipe de cuidados paliativos, ó. Como a equipe de vocês está lidando com a restrição de visitas aos pacientes em cuidados paliativos? Você pode falar muito bem, né, Vanessa? Fala pra gente. Aqui a gente Uhum. começou a fazer visitas virtuais, então os pacientes acabam ficando com um acompanhante, né, na grande maioria dos casos, e a gente tem feito tanto as reuniões familiares via um carrinho de visita virtual disponibilizado pela BP, e aí a gente tem tocado tanto as visitas, então a gente manda um link, faz um acordo com a família, explica qual é o motivo da visita, se vai ser uma visita realmente para matar saudade, uma visita para até falar sobre o quadro clínico, interagir com o paciente, com o acompanhante que está aqui, ou se a gente está falando de uma visita de despedida para alguém que está em fase final de vida. E aí a gente consegue, através desse aplicativo, colocar ou um familiar, ou então outros familiares, como a gente manda o link, as pessoas podem clicar e todo mundo se vê na mesma janela. Então, a gente até discutiu, né, Tom, que era uma prática que até então a gente via no jornal e estava distanciada e estava num outro país, e aí, de repente, em 10 dias, uma semana, a experiência estava dentro de mim. E aí, como é que eu me coloco nessa que também é nova para mim, né? E acho que das nossas estratégias é dizer, olha, a gente está aqui fazendo esse tipo de instrumento, né, para favorecer a visita, é algo novo para a gente também, combinar os acordos, para que vai servir, como é que o paciente está, como é que o paciente não está, como está a condição física, o que a gente, quanto tempo a gente vai fazer de visita, quanto tempo a gente não vai fazer de visita, e se colocar à disposição para dar conta do que ficou ali, né? Como é que foram as emoções depois da visita? E o legal é que a gente já recebeu feedbacks positivos, né, Tom, sobre essas visitas e sobre esses momentos, Sim. até por mais tristes que eles estejam, de despedidas, mas de algo também que foi favorecido, né, porque todos os nossos rituais de despedidas e de funerários também mudaram. Então a gente entende que ter esse recurso realmente está sendo um alento para eles e para nós. Parece até que é um tempo de reinvenção, né, Vanessa? A gente está Sim, todo momento precisando se adaptar, se mobilizar, se reinventar, se transformar a respeito de possibilidades. Então a gente está falando aqui, a gente também, para a gente é novo conversar com vocês aqui, né? sim, Imagina que para a gente há um mês e meio atrás a gente fazia diversas reuniões familiares com toda a família presente, enfim. E de repente a gente tem que fazer essas reuniões, por exemplo, por teleconferência, para conversar com essas pessoas longe, porque elas não podem visitar o seu parente que está ou infectado, a restrição de visitas em todos os hospitais acontece. Então, parece, a gente tem, diante desse perigo, diante desse medo, diante dessa mudança, a gente vai ter que pensar, opa, olha para a gente, olha para possibilidades. Eu acho que isso é uma grande tarefa, né, Evan? A gente começar a olhar para possibilidades. Como a gente pode, diante do que está acontecendo, se transformar, se reinventar e narrar uma história diferente, né? Eu fico pensando, qual a história que a gente vai querer contar no futuro, né? Será que a gente vai contar a sim. história de uma equipe que se reinventou, que alterou o seu dia a dia, alterou seus mecanismos, que usou de estratégias, né? Todo mundo está fazendo isso. Imagina o quanto de dispositivos que, por exemplo, na educação, que deram um salto em relação a aulas virtuais, a escola virtual, a pós-graduação virtual. Então, parece que todo mundo na dificuldade, parece que a dificuldade tem esse poder também. Então, talvez a gente olhar o perigo, o medo, com menos desesperança, com mais possibilidade, né? Ok, e diante disso, o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode se adaptar para que essas coisas sejam minimamente menos difíceis, né? Então agora eu não encontro os amigos para tomar uma cerveja, mas a gente faz uma live e algumas pessoas ficam fazendo uma live e tomando cada um sua cerveja no seu lugar, enfim. Eu já vi histórias de pessoas que estão fazendo jantares, né? Jantares e aí ligam de repente uma Sim. videoconferência para jantar com outra pessoa daqui a pouco. E parece até, Vanessa, que a gente pode sair disso com muitas histórias interessantes também, né? Apesar de ser, de forma geral, muito difícil, a gente não está negando toda essa dificuldade, todas as suas particularidades, né? Todas as dificuldades e as complexidades que advêm de toda essa pandemia, mas a gente está falando também de possibilidades, né? Coisas que a gente pode fazer.
Ô, Van, Sim, tem a mais gente tem algumas a perguntas nossa aqui? criatividade, né? Tom, só para a gente fechar essa pergunta, eu acho que a gente Sim, tem que claro. lembrar que o ser humano é alguém criativo, né? Então, se você tem isso, a gente pode, eu não sei mexer com nada. Não, criatividade é você pensar fora do comum, né? Que é o que a gente tem feito praticamente todo dia, se a gente pensar desde quando tudo isso começou. É. Ô, Van, tem um assunto que mudaram aqui, assim, que é novo para mim também. Eu sou geriatra, mas ela falou um pouco sobre a Roberta. Ela falou sobre o isolamento das crianças, no seu convívio social com outras crianças, né? E isso, elas também estão tendo que se adaptar, né, Van? Aí, como todo mundo. Sim. Que coisa você pode falar para a gente em relação à família, à criança, esse mundo que também está convivendo mais junto? O que que é isso, né? Sim, a gente tava até brincando, não, né? Falando de uma forma assim que não é incomum você estar numa live, numa conferência, aí de repente uma criança passar correndo, ou você vê um brinquedo voando, ou você vê alguém puxando, né? Mãe, mãe, ou um choro que explode, aí a pessoa tem que falar. Então, assim, a gente tá num momento onde tá todo mundo tão humano que isso acaba tocando a todos. É difícil você estar ali no seu ambiente de trabalho e não ter pelo menos um que tenha filho e que traga essa demanda. E vamos pensar, né? A gente tem crianças aí de todas as faixas etárias e em todos os processos do desenvolvimento. Então, assim, não dá para fingir que nada está acontecendo, né? Se você não dizer, é um bicho, que bicho é esse? Por que o papai e a mamãe estão tendo que trabalhar em casa, se em casa a gente ficava junto, né? Então, assim, o que é muito bom para a criança é estabelecer uma rotina. Então, assim, um horário de acordar, um horário de levantar, um horário de tirar o pijama, de assistir televisão, de brincar. Eu sei que o homeschool não tá fácil para ninguém. Eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas assim, como é que a gente consegue dosar, né? Como é que a gente consegue dar para os nossos pequenos alguma previsibilidade? Como é que está sendo isso para eles? Será que a gente pode contar alguma historinha? Será que a gente pode imprimir um desenho do coronavírus para eles pintarem? A gente tá cheio de material na internet para dar conta disso, mas assim, de antemão é muito importante para a criança uma rotina, né? E outra, a gente não pode dizer que elas não estão entendendo nada. Não, elas estão entendendo da forma como elas conseguem. A gente não vai explicar um artigo científico para a criança porque ela não vai dar conta. Mas a gente precisa explicar, né? Que tá tudo muito diferente, que os amiguinhos também estão em casa. Às vezes tem um grupo da sala que as mães estão juntas, elas podem mandar foto, ou um pode mandar um vídeo para o outro, ou a gente pode brincar de escolinha em casa, ou pode até resgatar outras brincadeiras, né? Porque vamos pensar aí, pode ser que no momento de estresse agudo, a tecnologia salve a interação com a criança. Tá. Voltei, sumi. Vanessa, a gente tem uma pergunta aqui da Graziela, Graziela Rossi. Estamos vivendo diversos lutos. É algo novo que está deixando nossas emoções mais afloradas. Como estaremos emocionalmente quando tudo isso passar, hein, Vanessa? Será que dá para prever alguma coisa? Olha, Dá para pontuar alguma coisa? como estaremos, com certeza, diferente do que entramos, né? Todos nós já fomos modificados. O como a gente precisa ver como é que a gente está passando dia a dia. Não dá para a gente dizer assim. Eu e o Tomás agora estamos com a nossa concentração aqui, a gente lida com a ameaça, a gente tem recursos para lidar com a ameaça. Pode ser que algo aconteça durante essa vivência de pandemia comigo que me deixe um pouco disfuncional ao longo do processo e que eu preciso de ajuda, né? Mas assim, se for para pensar numa resposta generalizada, como todos nós vamos estar diferente, né? A gente entra num mundo que a gente não conhecia, a gente dorme no mundo e acorda no outro mundo e às vezes, por exemplo, hoje o nosso mundo já mudou muitas vezes conforme a gente recebeu várias notícias aí importantes para o nosso país. Não vou qualificar aqui se boas ou se ruins, porque não é o caso. Então, assim, como a gente vai sair disso, eu diria que eu tenho realmente desejo e esperança que a gente saia olhando para a nossa saúde mental. Porque, como profissional da saúde mental, eu tenho muita preocupação sobre a quantidade de luto complicado, né? Porque a gente não está conseguindo se despedir, a gente não está conseguindo ver as pessoas adoecer para montar uma historinha na nossa cabeça, a gente está exposto a cargas
maiores, às vezes você está até em home office, mas você se percebe trabalhando muito mais, a gente não está desligando. O que era comum do lazer, a gente ainda está precisando se encaixar para entender que uma live, por exemplo, com seu cantor preferido, é algo de distração e não de trabalho. Então, assim, como a gente vai sair, não tem uma receita, né? Eu desejo que a gente saia olhando mais para a saúde mental. Eu já estou feliz porque agora a gente já sabe que ela existe e que a gente precisa cuidar dela, né? Então, assim, mas a gente vai sair diferente. Eu lembrei até daquela música do Milton Nascimento, né, Vanessa? Nada será como antes, né? Sim! Vanessa, nesse assunto, Vanessa, a Roberta Landucci perguntou aqui pra gente, ó, a falta do ritual do velório, já que as restrições em função do Covid, que hoje impedem até mesmo do nosso ente querido falecido, como lidar com isso nas famílias, né? A gente tem discutido um pouco isso no nosso trabalho também no dia a dia, no hospital, né? Isso também mudou bastante, né? Então, mais uma vez, a gente teve que se adaptar a isso. Isso vem com um risco de luto complicado, que você falou, né? A falta de rituais de despedida pode ser um fator muito importante de risco, inclusive, para o luto complicado. Fala pra gente, você que é especialista nisso aí. Então vamos lá, né? Se a gente pensar, a nossa sociedade ela tem vários rituais, né? Cada religião, inclusive, tem o seu, e a gente reconhece os acontecimentos da vida como esses rituais como facilitadores. A partir do momento que eu não consigo me despedir, a gente já tem um complicador que vai ficar difícil para eu ter a concretude daquela perda, né? De que a pessoa morreu, né? Das sensações que a gente tem após o óbito morreu, né? Muitas vezes ali as pessoas choram no velório quando se despedem, mas é a confirmação, não, ó, ele morreu. E até um risco antes disso, né, Tomás? A gente entrega o nosso familiar para a equipe de saúde cuidar, e aí a gente passa a receber notícias de telefone, numa era onde eu estou falando de uma humanização com UTIs abertas, como a da BP, com acesso direto, e aí de repente eu não posso mais ter esse acesso. Então eu não consigo construir a história do adoecimento, que a gente na equipe de cuidado paliativo sabe que quanto isso favorece para o enfrentamento do luto de forma natural, e aí de repente eu não tenho história da doença, eu estou ameaçada por essa mesma história, pode ser que as pessoas não queiram ouvir sobre o meu ente que eu perdi de Covid, porque isso ainda tem um estigma, porque se ele estava com Covid, ele também me ameaça, e aí você não valida o enlutado nesse sentido. Então, assim, vários especialistas de saúde mental já estão se preparando, porque muito provavelmente a gente vai ter pessoas com dificuldade de enfrentar o de luto, sim, né? Porque eu não dou conta de ter a história do adoecimento, ter a história da piora, vivenciar isso, não dou conta de acumular as informações para acessar as emoções, e aí eu não tenho as despedidas, né? E aí a gente entra de como que a gente tem que se atualizar, ser criativo, para até deixar mais humano ainda o telefonema de uma piora, né? Dar conta de que a pessoa conseguiu expressar suas emoções, dar conta para ela terminar de ouvir a emoção, dar conta para ela, se a gente conseguir favorecer uma despedida virtual, como a gente já viu, até com feedback positivo da família, porque realmente é muito complicado. Tem algumas plataformas já que estão sendo lançadas para isso. A gente teve um relato de uma própria colega sobre missas virtuais, né? E como isso, às vezes, para um é bom e para outro é ruim, e tudo bem, né? Cada um vai encaixar. Mas a gente realmente vai precisar falar muito sobre isso, né? A gente está num problema agora e aí a gente já sabe que a gente vai ter um problema futuro que são os enlutados pelo Covid. O Van, tem uma pergunta muito frequente aqui, que vou dar o exemplo da Josefa Cabral, que é voltando um pouco a esses recursos de enfrentamento, né, que você fala pra gente. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está vivendo com muito medo por conta do Covid, né? De que forma a gente pode... A gente já falou várias coisas aqui né, nessa live, a gente já falou sobre a importância de reconhecer os nossos sentimentos, a gente já falou da importância de reconhecer no outro, a gente já percebeu o quanto que essas mudanças atingem de forma diferente a cada um. Quer comentar mais um pouquinho a respeito dessa dúvida da Josefa? Como é que a gente Sim, pode né? ajudar uma Então a pessoa, gente tem então, que que está pensar. vivendo, né? Ouvir, né? Ouvir sem dar receita de bolo ou receita de remédio. Ah, faça isso, escute.
Às vezes, aquela pessoa, ela tá com medo porque ela precisa falar sobre medo. Falar, 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 falar. A gente brinca muito, né, Tom? Tá precisando ventilar o que tá aí dentro. Então, assim, dê escuta pro Sim. medo, mas dê uma escuta real. Não escute o medo para você já vir com uma sugestão. Pense junto com ela, né? Repita a frase, por exemplo, assim: Tomás, eu tô com muito medo de fazer a live. Vem aqui, Ivan, mas esse medo é de quê? Né? É medo do conteúdo, é medo da tecnologia. A gente fez isso, viu, gente? Do que é isso? Então, assim, escute o medo, né? E devolva para as pessoas, para a pessoa uma informação para que ela consiga ventilar, né? Às vezes, ela tá tentando falar sobre um sentimento para ela dar conta desse sentimento. E aí a gente vem como um garçom e dá 1000 opções para lidar com o medo. E às vezes o que ela precisa é falar sobre o medo, ventilar, né? Falar sobre isso, deixar o enredo vir, o enredo dela. Né? E a gente pode até ajudar. Mas como começou? Como é que foi? Como é que não foi? A gente também tem disponibilizado em várias cidades de São Paulo linhas de SOS emocional para que a pessoa que esteja com um sofrimento existencial possa entrar em contato, possa procurar sobre isso. Se a gente procurar na internet, a gente encontra. Vocês podem procurar aí pelo Instituto Cuidar, Instituto Entrelaços e os outros que estão agindo em outros estados que a gente também tem. Mas uma dica é escute. Escute, porque às vezes ninguém está escutando esse medo de verdade. Tá. Van, vou seguir mais perguntas aqui. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou tentar selecionar algumas, porque a gente está acabando o nosso tempo. A Magda Casanova perguntou assim, ó, para pacientes com câncer, estágio 4, como amenizar a ansiedade e medo? Poxa, muito difícil, né, Magda? Porque o que que acontece, ó? A gente sabe que além de uma doença de base que pode estar numa fase de mais delicada, de maior gravidade, de maior fragilidade, a gente ainda tem um agravante que é a possibilidade de uma doença que nesses pacientes pode se mostrar ainda com maior intensidade, com maior gravidade. Uma das coisas que a gente percebe no nosso dia a dia é que, infelizmente, nós, como nós médicos, faço meia-culpa, nós profissionais de saúde, conversamos muito pouco a respeito, a gente ouve muito pouco a respeito do que o paciente entende com relação ao seu adoecimento, a que fase da doença que ele está, o que é importante para eles, quais são os seus valores, o que faz sentido para ele. Então, deveríamos cultivar com uma grande frequência, com muito mais frequência, esse espaço de escuta, como a Vanessa falou, esse espaço de escuta dos nossos pacientes, né, a respeito de como ele compreende isso, né, o que é importante para ele no caso de acontecerem momentos de maior gravidade, o que faz sentido, quais são os seus valores, o que é importante para ele daqui para frente, né? Então, talvez em que para a ansiedade faz parte de amenizar a ansiedade e o medo. O primeiro ponto é o que a Vanessa falou, isso é fato. Ouvir. Onde está esse medo? O medo é de quê? O medo é do adoecimento, o medo da morte, o medo do agravamento. Essa escuta é o primeiro passo, é o passo mais importante. Né? A gente já viu pacientes que falam, doutor, o médico passa como um raio, né? Já viu isso? Porque talvez a gente não tenha muito espaço de escuta, né? Talvez a gente tem que ter bastante cuidado, são momentos muito importantes na vida daquela pessoa e a gente tem que permitir os espaços de escuta, permitir os espaços de validar as emoções, permitir os espaços de legitimar, de respeitar o silêncio, enfim. Eu acho que talvez o primeiro ponto, Magda, seria a gente escutar, saber que ela está com a gente. Normalmente os familiares têm um grande risco de querer dizer, isso não é nada, ou isso, cortar esse assunto, né, Vanessa? A gente vê muito frequentemente no nosso dia a Sim. dia. Então, o familiar já vem, não pensa nisso, não conversa sobre isso, e parece que com essa resposta a gente corta as relações, corta a possibilidade de aproximação, né? A gente faz, às vezes a Sim. gente chama até de círculo do silêncio, quando assuntos não podem ser conversados, né? Se eu não permito essa conversa, como é que a gente pode dar tranquilidade para isso ser debatido, escutado, vivido, sofrido às vezes, mas transformado, né? Então, um pouco disso também. Então, Sim. escutar e talvez construir com o seu médico, com o seu profissional, com o profissional de saúde que acompanha, quais são os seus valores. O que é importante para você, para que a gente, de posse desse objetivo do cuidado, possa construir um planejamento de cuidado, né? Construir um planejamento de cuidado diz respeito a construir
a gente espera que as coisas fiquem bem, mas a gente também se prepara caso a gente tenha uma piora dessa doença, uma infecção mais grave, uma evolução dessa doença. Então, a previsibilidade é tem um grande papel aqui, né? Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica sem chão. Você vê que a gente tem muito medo, muita gente tem muito medo porque ninguém sabe quando é que vai acabar. Ninguém sabe quando vai sair, né? Então isso dá ainda mais insegurança, porque não é previsível, né? Então, alguns países falam que a gente vai sair daqui a alguns meses, outros daqui a um ano, então fica todo mundo muito maluco com essas informações, né? Então, como a gente Sim. talvez então construir um espaço de escuta, em segundo lugar, construir um espaço de previsibilidade. Terceiro ponto, a gente conseguir compreender melhor os objetivos, os valores, o que é importante para construir um planejamento de cuidado, talvez sejam pontos que nessa relação profissional de saúde e paciente sejam importantes, né? E eu colocaria mais um Ô, Van, quadro, né, Tom, que claro, pode deixa falar. eu só completar. Talvez essa ansiedade seja um deslocamento muito para o futuro, né? Quando eu tenho muita ansiedade, eu já penso Aham, provavelmente em todos os cenários positivos, não é o que você disse, né? Esperamos que tudo dê certo. Mas aham. se eu tô com ansiedade, a gente precisa falar também sobre o que dá errado. E uma coisa que ajuda é pensar, se você é cuidado por uma equipe, é assistido por uma equipe, estabeleça um contato. Ai, doutor, ó, eu tô um pouco ansiosa, eu só vou fazer um teste aqui para pensar qual canal que eu posso te acessar se eu precisar. Né? Vamos garantir que você tenha ali o acesso ao cuidado direto. Isso também tranquiliza, não está dizendo que você precisa de um cuidado agora, mas se você precisar, você já testou o caminho, você sabe que deu certo. Então você tem previsibilidade também para acionar o seu cuidado. Isso te traz um senso de segurança muito maior. Você sabe onde você base segura se você precisar. É. Vanessa, a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. Eu vou ler mais alguma última pergunta aqui do Ricardo Menino. Como fazer as famílias entenderem que a morte e o adoecimento fazem parte da vida? Essa foi bem fácil, né? Pelo É, contrário, é uma das mais difíceis a, a, aqui. a gente pode marcar uma live para falar disso, Para talvez fazer aí isso. abordando cuidado paliativo, né? Mas assim, vamos pensar que, na verdade, a gente precisa pensar em que sociedade a gente está, como é que essa sociedade olha para a morte, como é que a gente olha para a morte, como são as nossas estratégias, né? Porque a família provavelmente ela tem um manejo, ela tem uma história aí de morte e vida, né? Então a gente precisa devagar entendendo o que mantém esse padrão e de que forma delicadamente eu consigo mudar. Mas é o que o Dr. Tomás falou, né? O atalho do profissional de saúde, ainda visto como uma autoridade na nossa sociedade, ajuda, né? Se eu tenho a possibilidade de discorrer sobre isso, eu já tenho aberturas de canais para poder falar sobre. Se eu não tenho, eu vai mesmo. Vanessa, eu acho que eu queria deixar uma mensagem final, né? Parece que a gente não sabe como é que essa quarentena vai acabar. A gente não sabe quanto, a gente com certeza sabe que não retornaremos ao normal, porque o normal já não existe, né? A gente não existe a Sim, possibilidade de voltarmos àquilo que éramos antes, porque com certeza nós seremos transformados. A minha torcida é que todos nós consigamos nos reinventar, né? Nos recriar, nos renovar, para que a gente possa sair. Com certeza vai sair. Então, uma mensagem de consolo é: isso vai passar. Isso vai passar. Tem passado em alguns países, tem diminuído pelo menos em alguns países. Na China, por exemplo, tem diminuído. É lógico que a gente vai ter que conviver com algumas mudanças, com muitas mudanças, mas pensar que isso vai passar, pensar de como é que a gente vai contar essa história. Essa história vai poder ser contada num espaço de recriação, de renovação, de transformação, ou pode ser contada com história de pânico e de desespero, né? Eu acho que talvez é um pouco disso, né? A gente vai ter que, depois do futuro, tentar contar essa história de como a gente passou, né? E com certeza, Lenine, vou lembrar de Lenine, né? Paciência. Enquanto todo mundo espera a sim, cura do mal, eu finjo ter paciência, mas vamos tentar ter paciência, vamos respeitar o nosso medo, respeitar nossas emoções, tentar se ouvir melhor para a gente conseguir sair dessa pandemia, dessa situação com muito mais possibilidade, digamos assim. sim. O que é que você Obrigada por todo mundo que fala para a esteve no gente ir chat. fingindo?
Ah, eu falo que é isso, né? Paciência principalmente conosco, né, Tom? Eu acho que a gente vem em diversas exigências, né? A gente sempre quer mais, 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 mas no momento agora a gente está de realmente paciência. E não é paciência para paralisar, não, é paciência para coexistir mesmo, né? Nesse caos. Opa, já tá um caos, então, em vez de eu arrumar todos os meus armários de fora, deixa eu pelo menos perceber que tem um armário aqui de dentro e passo a passo, né? Hoje a gente está no momento do enfrentamento da pandemia, semana que vem a gente vai estar num outro momento, os outros países já estão no outro momento. Então, assim, construir uma rotina e perceber sempre, né? Ok, meu dia foi péssimo, mas dentro desse dia péssimo, será que teve alguma coisa boa? Vamos valorizar o bom também, né? Vamos fazer esse carinho na nossa alma. A gente é humano, a gente cuida de humano, mas a gente não pode esquecer que tem um humano aqui dentro. Então, a gente agradece a todos, agradece as perguntas que foram feitas. Infelizmente, pelo tempo reduzido, a gente não conseguiu responder a todas as perguntas que chegaram para a gente. A Sim, gente agradece essa participação de vocês com a gente. A gente não se sentiu isolado, né, Vanessa? A gente se sentiu muito próximo de não vocês. sentimos. Espero que esse papo possa ter contribuído para a gente refletir junto sobre assuntos importantes da nossa atualidade. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.